noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Café com CEO. Eu espero que vocês hoje aproveitem ao máximo tudo o que nós vamos conversar aqui com o Sr. Enda. Bem-vindo. Este aqui é o Sr. Enda em inglês, para quem não conhece. Para quem veio só mesmo por causa dele, ainda bem, porque é o que nós queremos, que vocês venham por causa dos CEOs que nós trazemos para cá. E eu espero que seja um momento agradável para todos vocês. Vamos começar aqui com o nosso Minuto Café, com algumas pessoas que vão apresentar os negócios que têm e espero que também vos interesse. Vamos começar com o Clube da Misha. Quem é representante do Clube da Misha, por favor, para começar aqui a apresentação. Obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. Eu sou a Cristina de Jesus, sou a responsável financeira e host também no Clube da Misha. Para quem não conhece, o Clube da Misha é uma plataforma de produção audiovisual, mais voltados para a economia e finanças. Nós temos a missão de educar a nossa audiência, produzir conteúdos voltados para a literacia financeira, podcasts em áudios e em vídeos. E atualmente também contamos com parceiros como a Budiva, a CMC e a AGT. Estamos a desenvolver parcerias e programas bastante educativos como o Market Sit Down. Para não ocupar muito o vosso tempo, peço que visitem as nossas páginas oficiais em todas as plataformas digitais e o nosso site oficial, que é www.clubedamisha.com. Obrigada. Muito obrigada. A seguir nós temos a Ujima. Quem é o representante da Ujima, por favor? Bem, Maria, creio que está do outro lado. Eu vou furar, porque eu posso. Meu nome é Edivaldo Machado. Eu começava por agradecer a presença de todos, agradecer o CEO Enda pelo voto de confiança, agradecer à família inglês e desde já pedi ao senhor CEO que fizesse a apresentação da sua família para que possamos então ter noção, porque a experiência, a sua trajetória também fruto desta ligação, na verdade a raiz é a família e gostávamos de que referenciasse, mencionasse os nomes para que todos pudéssemos também de alguma forma aplaudir, agradecer pela importância que são para a sua vida. Bem, muito obrigado a todos. Gostava em primeiro lugar de agradecer o convite que me foi formulado e, na sequência da vossa solicitação, gostava de apresentar a minha mãe, Susana Nicolau Inglês, a minha esposa, Auscelina Muriel Inglês, a minha irmã a seguir a mim, a Grécia Inglês, a minha irmã a seguir e o meu cunhado, a Catarina Barros, o Joy de Barros, o meu primo irmão José Paulo Nicolau, a minha irmã mais nova, a Wakujica Inglês, e a minha sobrinha, a Tielica. Muito obrigado. Nós preparamos uma pequena surpresa para a família. Por favor, o senhor Toto podia pegar o buquê que tem ali. Gostávamos de honrar a tia Susana, a mãe Susana. E quando tomamos nota que a família estaria em peso, eu liguei também para mim. Eu disse, papai, é melhor vir aqui, porque está a vir em peso. Né? O papai ficou intimidado, não chegou ainda. Mas eu gostava de honrar a sua presença. Por favor, William, vem para aqui. Está certo. Para o nosso CEO, falta-nos apresentar mais um parceiro, que é a Cavalinho, mas antes eu vou preparar aqui, separar um dos presentes, né, que preparamos para o nosso CEO. Deixa-me só colocar este aqui. A começar por este quadro. Por favor, os aplausos.
coisa de lado hoje. Esta é uma máquina do nosso parceiro, a Delta. É uma máquina café com CEO personalizada. Portanto, não adianta oferecer mesmo para ficar lá em casa, por favor. Já tem o nosso logo, por favor. Então, eu passava a palavra a Cavalinho, por favor. Ok, obrigada, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer pelo convite que nos foi formulado para estarmos aqui nesta grande parceria que acredito que Deus vai conseguir, vai nos iluminar para tal. Acredito que muitos não conhecem a Cavalinho. A Cavalinho é uma marca portuguesa, há mais de 30 anos no mercado. Nós somos os agentes oficiais em Angola, com o meu colega Reina, que está aí atrás. Temos a loja no Cunene e Angola. Convido a todos vocês a localizar o nosso site, tem aí os cartões, ou visitar o nosso site para poder comprar e interagir conosco. Garanto que vocês não se vão arrepender. A Cavalinho tem a boa qualidade dentre bolsas, malas, cintos e carteiras. Aquela carteira que não te deixa comprometer, aquele sapato que você pôs o pé e o pé fica de estilo. Não te vão arrepender. Visitem-nos. E também a Cavalinho não queria ficar de trás para presentear o nosso CEO, e é a primeira vez que nós estamos aqui com essa parceria. Então, prepare-se, CEO e a família, que tem muito para levar. Pode ajudar aqui comigo? CEO, faz favor. Pode deixar assim. Não, nós pensamos em tudo. Tem mais, então? Ainda tem mais. Exatamente. Tem mais, para não, como não andar sozinho, né? Para não ficarem com ciúmes, inveja, que não é bom. Vamos escolher para levar as suas coisas. Por favor. Faz favor. Ok. Muito Vamos obrigada. hoje. Esperamos que conseguimos também atingir o coração. Não, com certeza. A caixa, a parte de baixo. Muito obrigada. E visitem-nos, por favor. Sim, farei. Senhora Eda, com a sua permissão, temos alguém que não podemos deixar de trás. A mamá. Para poder fazer chegar este presente à mamãe. Espero que... Não há problema, mami. Não, o importante é a intenção. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa continuação. Estamos juntos. Nós temos mais uma empresa. Temos aqui a Mirabilis Diversity. Quem é o representante da Mirabilis? Também não. Então nós vamos continuar com a nossa programação e depois, mais para a frente, a gente apresenta as outras duas. Bem, vou-lhe tratar por Enda. Pode vontade, ser. Muito à obrigada. vontade. É mesmo meu nome? Ok. Para começar, nós gostamos que os CEOs se apresentem um bocadinho, contem um bocado de onde vêm, a história, de como começou tudo, como começou a sua vida, a sua infância. Se puder, não se preocupe, a sua mãe está aqui, mas não vai acontecer nada. Pode falar à vontade. Pode nos contar um bocadinho sobre a sua infância, como é que começou a sua vida, o que é que lhe trouxe até onde está agora. Bem, boa noite a todos.
Meu nome completo é Enda Sanjo Nicolau da Silva Inglês. Sou natural de Luanda, tenho 46 anos, completados agora dia 4 de novembro. E cresci em Luanda, aqui mesmo. Sou do município, na altura agora é distrito, né? Mas era o município das Ingombotas. E fiz toda a minha carreira, o meu percurso estudantil cá em Luanda até a 10ª classe. Eu passei por muitas escolas, por várias razões. Isto marcou-me também muito, né? Depois, depois de ter completado a 10ª classe, isto em 94, fui estudar para fora, para a África do Sul, primeiramente em Joanesburgo, onde fiz um ano de inglês, e depois fui para Cape Town, onde completei o ensino médio e também fiz a universidade. Formei-me em economia. Depois de concluir a minha formação académica aos 25 anos de idade, regressei ao país. Tinha até possibilidade de ficar por lá ou para ir para outros lugares, como, aliás, muitos dos nossos conterrâneos e africanos, portanto, cidadãos de outros países africanos também fazem. Eu terminei em 2001, portanto, estamos já há 21 anos, né? 21 anos. Geralmente a cerimónia de graduação ocorre no fim do ano, dezembro, e eu, em fevereiro, se a memória não me atraiçoa, de 2002, estava a chegar a Luanda, por sinal, se calhar um dia depois do Dia dos Namorados. Voltei para Angola, formado em economia. Comecei, como todo e qualquer licenciado, a procurar emprego. Um aspecto importante e que ajudou-me naquela altura é ter a possibilidade de ter pelo menos um jornal em casa e ter um telefone. Na altura ainda não tinha um telemóvel, há 20 anos ainda havia telefones fixos, funcionavam, e portanto é por via destes instrumentos que eu conseguia manter a comunicação e ter retorno de algumas candidaturas. Enquanto esperava por um emprego que fosse condizente com a minha formação, não é? E porque tinha 25 anos, voltei a estudar, portanto, eu vivi 7 anos fora e quando voltei, tive que voltar para a casa dos meus pais, mas custava-me na altura ter que ainda pedir dinheiro, né, aos pais para as minhas despesas pessoais, e enquanto esperava por um emprego como economista, eu fiz economia. A minha licenciatura foi, na altura, o meu trabalho de fim de curso foi muito voltado para a área de macroeconomia, economia monetária. Eu aspirava a trabalhar para o Banco Central. Lembro-me que o tema foi o impacto da moeda digital sobre a política monetária, né? Aspirava a trabalhar no Banco Central, mas enquanto não conseguia, não tinha as respostas, eu optei por trabalhar num restaurante. Coisa que os estudantes fazem, né? Fora. E lembra-me que foi no Bahia que tive a possibilidade de trabalhar por algum tempo, mas muito pouco tempo, porque, como dizem, a sorte dá muito trabalho. Logo após consegui ter
resposta a algumas candidaturas, mas uma coisa importante que consegui obter daquele período de tempo foi, por um lado, estar exposto, e este também é um aspecto importante para quem procura emprego. Portanto, em casa não se consegue nada, né? As pessoas têm que estar expostas. E essa experiência eu já trazia de fora, porque mesmo enquanto estudante, e não tinha felizmente necessidade de trabalhar, mas não entendia porque que nós, sobretudo nós, os angolanos, alguns, não é? Nós temos a sorte de ter, vamos assim dizer, pais que dão tudo por nós, não é? A maior parte de nós estuda, forma-se sem nunca ter trabalhado, não é? E temos condições para fazer isso. Mas isso, sabemos nós, quando entramos para o mercado formal de trabalho, as pessoas querem experiência. E essa pequena experiência ajuda muito, não é? E como estava a dizer, eu lembro-me, na altura em que decidi, e é muito contra gosto dos meus pais, em ir trabalhar, para ter experiência, estar também exposto e poder pagar as minhas despesas pessoais. Lembra-me que quer lá fora, muitas das vezes era abordado por clientes, né, que iam ao restaurante em que eu trabalhava para perguntar, ter alguma informação sobre mim, né, o que é que fazia, um bocado pela forma, se calhar, como se tratava, mas para dizer que surgem sempre oportunidades nesses sítios e a gente tem que estar fora de casa. Outra referência importante foi, e lembro-me que quando abordei a pessoa, porque eu já namorava e não estava a ver, estar a pedir dinheiro ao papai e à mamãe para ir namorar, né? Para ir pagar um almoço, um lanche, e íamos muitas vezes a este sítio. E como eu gosto de música, e na altura não estava a trabalhar, ouvia mais intensamente música, disse, pá, olha, posso calhar tocar aqui algum jazz? E as pessoas perguntaram, mas o que é que tu fazes? Eu disse, olha, eu acabei de formar, sou economista, e as pessoas achavam, não percebiam como é que era possível, né? Mas tens certeza? Lembro-me que na altura a chefe de sala era uma senhora cubana e ela ainda achou, mas qual é a intenção dessa pessoa? Eu disse, eu estou aqui, preciso trabalhar, ganhar algum dinheiro. Então deram uma oportunidade. E lembro-me uma vez que estava eu lá à noite a tocar por alguma música alternativa, ambiente, e estava um ministro a jantar. E ele mandou um recado a dizer que gostava da música. Isso para dizer que, às vezes, quando a gente menos espera, está em lugares em que surgem oportunidades. Uma semana depois, ou 2 semanas depois, ou após estar lá a trabalhar, o dono da empresa começou a abordar-me, disse que tinha outros negócios e que precisava de pessoas para trabalhar. Portanto, haviam outras coisas, outras oportunidades. E pronto, quando se criavam condições para trabalhar para os outros negócios, portanto, sair lá do balcão, ir para o escritório, surge a resposta de uma candidatura que fiz. Fiquei aqui tanto tempo sem emprego, agora começam a surgir, já que estou aqui a criar relações e agora começam a surgir estas propostas. Tive que abordar a pessoa e ele, por acaso, aconselhou-me, diz, não, olha, eu acho que é melhor para ti. Era uma empresa de consultoria, consulte, e olha, eu acho que deves ir. Tu és jovem, tens 25 anos e ali vais ter maiores possibilidades. E assim foi. Deram-me esta possibilidade, comecei a trabalhar, estavam à procura de alguém como eu, que falava inglês, e lembro-me que na altura deram-me um emprego, ofereceram-me um emprego de $1.500. Começo a trabalhar lá e
2 meses depois surge a notícia ou a resposta de uma candidatura que fiz. Li o jornal, por isso é que eu falei no início no jornal, vi uma candidatura, às vezes nós não acreditamos. Li no jornal um anúncio da Ernst Young, eu disse, epá, isto é para mim, vou concorrer. Chamaram, fui à entrevista e passo. Entretanto, o salário era muito menor, que era metade. Era um salário inferior àquilo que eu oferia e com perspectivas de ter um salário maior ainda, né, na consulta. E eu disse assim, meu Deus, eu vou mudar para a Ernst Young porque é uma empresa internacional, havia perspectiva de formação, é uma marca forte para ter no currículo. Chego a casa, dou notícia aos meus pais. O quê? Porque eu sou o segundo filho, portanto, infelizmente meu irmão não pôde estar cá, teve que viajar em serviço. Somos 2 irmãos, eu sou o segundo. E nós fomos educados a participar nas despesas de casa também. Portanto, é retornar aquilo que beneficiamos, né? Temos essa responsabilidade. E agora está a ver, né? Portanto, eu já ganhava $1.500, baixar para $750, $750 era uma maca. Mas falei com algumas pessoas, a minha mãe na altura disse, olha, está bem, tu é que sabes, mas o teu compromisso é para ser cumprido, tu é que sabes. E eu arrisquei, porque sabia que do efeito, o impacto que isto havia de dar na minha vida. E foi efetivamente uma viragem. Fiquei cerca de 1 ano e meio, 2 anos, beneficiei de um estágio em Portugal, tive uma formação e estive a estagiar durante 3 meses. E pronto, fiquei a trabalhar, regressei depois para o país, percebi que não havia muitas perspectivas em relação aos quadros angulares na empresa, percebi porque tive acesso a alguma informação e achei melhor depois sair, não é? E pronto, o que digo sempre, eu nunca, e sempre funcionei assim. Primeiro acredito que sempre que há uma possibilidade, um anúncio, portanto, sempre acreditei que a gente deve tentar, não perde nada em tentar. Às vezes as pessoas acham que não funciona, que os concursos não funcionam e que está tudo já decidido. A minha experiência demonstra que não. Nem sempre é assim, portanto, não podemos generalizar. E sempre me dediquei o máximo em todas as oportunidades que me foram dadas. Às vezes começam nas pequenas coisas, em pequenas coisas. Eu digo sempre às pessoas que devemos sempre fazer o melhor na pequena oportunidade que nos for dada. Portanto, a gente faz sempre o melhor. E é por esta razão que fui e vou caminhando, não é? Porque, primeiro, não trabalho para ter cargos. A gente trabalha e deve trabalhar e apresentar o melhor trabalho possível sempre. E isto abre caminho para muitas coisas. E foi sempre assim que funcionei e é assim que oriento a minha vida. Portanto, podia falar ainda mais sobre esse aspecto, mas não vale a pena já dominar. Portanto, muito obrigada por ter nos dado assim esse insight no como começou a sua carreira. Eu queria fazer uma pergunta sobre algo que falou no princípio, em relação à questão de nós não termos o hábito de, como estudantes, trabalhar. Alguns, sim, a maior parte das pessoas que estudam em horário pós-laboral são trabalhadores, mas aí já são, acredito, pessoas um bocado mais velhas. É muito difícil, eu acho, cá encontrarmos estudantes de 18
19 anos que estão, se calhar, no mercado do trabalho. Qual é a sua opinião? Acha que realmente faz muita diferença para aquela pessoa que depois, uns 4 anos depois, está a entrar para o mercado de trabalho e já trabalhou, aquela pessoa que não, realmente é a primeira experiência num ambiente laboral? Eu acho que sim, devem experimentar, porque dá logo uma ideia e uma experiência nas relações, em relação às relações laborais, que não são sempre boas e saudáveis, não é? E a gente tem que ser capaz de gerir várias situações. E começar cedo a lidar e estar exposto a uma realidade diferente daquela que é a nossa zona de conforto é importante. Desde cumprir horários, desde fazer alguns trabalhos que às vezes não são, tanto, não diria menos dignos, né? Mas que estão muito abaixo da nossa expectativa. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a trabalhar na Ernst & Young, o primeiro trabalho foi arquivar. Tínhamos que vir bem os clientes. Por outro lado, lembra-me quando me fui apresentar, porque foi iniciativa minha, disseram, olha, tem aí um restaurante, aqueles esquemas, os colegas, as redes de contacto, e tinha que vestir um uniforme, né? Era uma camisola, era uma camisola polo de um café. Aquilo era um café Ninos, era uma franchise. E deram uma camisola que era usada. Eu disse, não, como é que eu vou usar isto? No mínimo, tem que estar, mesmo que seja usada, no mínimo limpa, né? Não. Mas isto para dizer o quê? A gente, em relação aos empregos e nas relações laborais, encontra de tudo. De tudo. E muitas pessoas desistem porque assustam-se, não é? Perdem o foco. Eu tinha um objetivo. Aconteceu mesmo quando fui para Portugal trabalhar. Uma das coisas que ocorre às vezes nas empresas multinacionais que operam no nosso país, muitas não têm tanto interesse em desenvolver os profissionais, não é? Para manter a dependência. E havia uma estratégia no sentido de fortificar ou fortalecer a base cá, ter quadros locais, melhor formados, capacitados para assumir determinado tipo de trabalho. Então, eu sou uma das pessoas que é escolhida para ir trabalhar para lá, para ser orientada, formada e depois voltar para trabalhar. Entretanto, começam a acontecer coisas, né? Desde logo, o plano de trabalho não foi cumprido. Eu cheguei, éramos 2 pessoas, chegamos e ficámos 2 semanas, ou praticamente, no escritório, sem fazer nada, né? Na expectativa, eventualmente, que nós desistíssemos. Não é? E depois dizer, olha, está a ver, essa gente não é perseverante. Então, a experiência atrás ajuda-nos. Não, a gente tem que saber o que. Então, qual foi a estratégia que eu pessoalmente adotei. Portanto, eu chegava cedo ao escritório, passava todo dia a ler e saía a hora de saída, né? 2 semanas depois, as pessoas convenceram-se de que, portanto, era melhor jogar outro jogo, né? Nós estávamos inicialmente num hotel de 4 estrelas, depois de acabar o período de formação e passar para o estágio, puseram-nos numa pensão que não lembro o diabo, como se diz, não é? Mas a gente não pode perder o foco. Portanto, eu sabia o que estava a fazer e qual era a contribuição que isso teria para mim. E também é preciso a gente ter os pés no chão. Eu disse, tudo bem, é um desnível muito grande, mas eu também não sou uma pessoa rica, né? Portanto, o sítio em que vivo, em minha casa, não é tão luxuoso, né? Por que eu não posso aceitar esta realidade? Portanto, não é sujo, não há ratos, não há baratas, não estou em perigo e, portanto, deixa-me assumir. Portanto, o que é importante nesta caminhada que a gente faz, e essas experiências são importantes porque ajudam-nos
a lidar com vários desafios. E, portanto, se desde muito cedo a gente encontra determinados obstáculos e sabe lidar com eles, obviamente que à medida que vai evoluindo, primeiro, portanto, ao ultrapassá-los, consegue evoluir. E depois, à medida que vai evoluindo, é cada vez mais capaz de lidar com os diferentes desafios que encontramos em diferentes momentos da nossa vida profissional. E há muitos desafios. Não basta o conhecimento acadêmico, né? Portanto, é muito fundamental, essas experiências é fundamental, porque não é um mar de rosas, não é? A vida não é isto, né? Não é Alice, o País das Maravilhas, né? Exatamente, exatamente. E falando em percurso académico, ir à faculdade, infelizmente, não é algo que todo mundo é capaz de fazer por questões financeiras, entre outras. Do seu ponto de vista, como alguém que passou por vários settings, por vários ambientes académicos, ambientes de formação, qual é a sua opinião em relação aos métodos mais modernos que têm estado a surgir, por exemplo, formações online, coisas que são estritamente fora do tradicional do sala de aulas? Bem, eu acho que faz toda a diferença no mercado de trabalho saber fazer. Não é? Nós devemos aprender a fazer coisas. E nem sempre a universidade dá-nos isso. A universidade ensina-nos, sobretudo, a pensar, a pesquisar, a ir buscar informação, dá-nos conhecimento. E nem sempre ensina-nos a fazer. Então, obviamente que, e não estou a descurar o conhecimento, portanto, a gente precisa de conhecimento para fazer. O que penso é que, dependendo do estágio em que nos encontrarmos, e da situação do estágio e da situação em que nos encontrarmos, para algumas pessoas, dependendo da sua situação familiar e da responsabilidade que têm nas famílias, o ideal era fazerem formações técnicas, fazer um percurso, não é? Porque nem sempre, como referi anteriormente, temos o luxo de fazer uma formação académica e suportada por alguém, não é? Então, e pela responsabilidade que muitos de nós têm, o caminho pode ser e deve ser por via de uma formação profissional que lhe permita fazer, trabalhar, ser profissional. E nós precisamos de tudo. Portanto, o país precisa de profissionais em todas as esferas. Eu penso que se passa uma ideia incorreta de que só os licenciados são importantes. Não. Nós procuramos tudo. Aliás, a maior parte das pessoas, dos técnicos qualificados, expatriados que vêm, não têm formação superior. São técnicos qualificados. E resolvem os problemas. Portanto, o meu conselho é que, por um lado, quem tiver capacidade financeira, capacidade até técnica ou intelectual para fazer uma faculdade, pode fazê-lo, mas pode fazer gradualmente, não é? E os institutos técnicos, superiores técnicos, servem para isso, porque dão a possibilidade, dão ferramentas para o exercício da profissão. Para além disto, e aquelas pessoas que fizerem faculdade e mesmo assim sentem-se incapazes por várias razões, de realizar um trabalho melhor, e nós temos um problema na nossa realidade, é que as nossas organizações prestam muito pouca atenção ao desenvolvimento das pessoas após a formação académica superior.
não é? Nas outras paragens, o que se faz e algumas multinacionais até fazem isto, né? Por isso é que, por exemplo, as petrolíferas vão buscar profissionais, engenheiros das várias áreas e treinam-nos para o trabalho que eles realizam. Portanto, há programas concretos muito fortes, né? O que se faz nas organizações mais estruturadas são desenvolvimento das nossas competências. Há carreiras, há programas muito fortes e sólidos para o desenvolvimento das competências dos profissionais. Na prática, eles por trás têm outras faculdades. E dou exemplos, como, por exemplo, a Schlumberger e muitas outras, mesmo as empresas, as Big Four, né, despendem muito dinheiro nesse sentido. Se nós não tivermos a possibilidade de entrar numa destas empresas, e digo pela caminhada que faço, que já fiz, há um trabalho muito importante a fazer nas nossas organizações nacionais, públicas e privadas nesse domínio. O que aconselho é que tenham uma agenda própria. O vosso desenvolvimento das vossas carreiras, façam certificações. Mas antes porque uma das coisas que noto, e como gestor, e é a primeira percepção que tenho, né? Quando recebemos das diferentes áreas os planos de formação, nós vemos pessoas, cada um quer fazer mais uma licenciatura, mais um mestrado, não leva, isso não resolve. Os mestrados são sobretudo para a academia, não é? Não resolve. As empresas devem formar pessoas para fazerem melhor o trabalho daquelas empresas. Só assim é que elas se desenvolvem. Então, claro que muitas das vezes, e como tudo, muitas das vezes, ou no início da nossa carreira estudantil, e se formos perguntar, a maior parte das pessoas, estudantes, estão a fazer a 12ª ou até um bocado antes, perguntar o que querem fazer, não sabem, muitos não sabem, ou seguem opções profissionais muito ligadas àquilo que são as referências familiares, ou que acham que é bom, que é importante, né? Que é sexy, né? Que faz bem, que parece bem. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas querem fazer eletromecânica, não sei como coisa complicada, que ele nem sabe a utilidade daquilo, né? Portanto, é porque nós achamos que se calhar estar associado a coisas complexas, diferentes, tem a maior possibilidade de sucesso. Não é necessariamente isto. E eu penso que uma forma de ir descobrindo e conhecendo as diferentes opções e saídas que temos na nossa vida profissional é por via de busca de conhecimento, tanto ler. O que digo sempre e aconselho sempre aos profissionais é que vocês têm que ter sempre e perceber, pelo menos, ter uma revista de referência da vossa profissão, porque ali onde despejam tudo. Portanto, quer as análises, quer inclusivamente as pessoas que... portanto, há uma cadeia de valor sempre, né, em todos os domínios. E, portanto, se eu estou a vender um produto que quero atingir, ou que é utilizado por economistas, por engenheiros civis, arquitetos, eu vou publicitar nesse sítio. E, portanto, a partir daí eu vou ganhando informações sobre as várias opções. Vou também perceber que, porque geralmente acontecem encontros anuais de profissionais deste ramo, e é esta uma das vertentes importantes dos programas de desenvolvimento de competências e até das lideranças das empresas multinacionais e bem estruturadas. Eles começam a desenvolver os líderes daquelas empresas desde muito cedo. Então expõem-nos, não é? Por exemplo, uma das coisas fundamentais é, por exemplo, quando eu trabalhei e fui diretor da auditoria interna do Banco Comercial Angolano, e numa altura em que tínhamos um parceiro internacional, o ABSA, um banco sul-africano, e todos os anos, todas as áreas iam às conferências anuais do grupo,
Portanto, por exemplo, a área da auditoria, o grupo da auditoria todo tinha uma conferência anual, uma reunião anual em qualquer parte do mundo. Depois disso, ou para além disso, há classes profissionais, há institutos de formação profissional, de certificação, que também realizam eventos anuais. E, portanto, as pessoas mais destacadas, a empresa investia para participar e ter exposição neste domínio. E muitas das vezes, e vejo um sinal de que às vezes as pessoas não estão atentas ao que ocorre na sua profissão, como referi anteriormente. E às vezes não são apenas os técnicos, mas também os responsáveis. Quando nós, enquanto responsáveis máximos da empresa, temos que avaliar e analisar os programas de formação, vemos a natureza das informações e das formações que eles apresentam. Estão a acontecer, às vezes, cá no país, na nossa região e no mundo, eventos muito importantes da profissão e eles nem sabem sequer. Estão completamente alheios àquilo que é a dinâmica do setor e da profissão que estão a exercer. Portanto, nós estamos em organizações, fazemos formações acadêmicas ou profissionais, temos uma profissão. E independentemente do cargo que exercemos, nós somos profissionais e, portanto, temos que estar atentos aos desenvolvimentos da nossa profissão. Temos que seguir, temos que acompanhar. Isso é que nos torna diferentes, isto é que nos torna pessoas com maiores chances de concorrer e atingir cargos, quer na nossa organização ou noutras. Eu costumo gozar muitas vezes com técnicos, né? Porque há sempre muita luta, muita competição, as pessoas não colaboram às vezes. E eu digo, olha, muitas das vezes, a vaga para a qual vocês estão a concorrer ou a lutar vai ser preenchida por alguém de fora, que está a fazer um trabalho, que está a preparar-se há mais tempo do que vocês. Não é? Portanto, quem é profissional tem que estar atento e desenvolver-se e almejar a fazer um trabalho de qualidade ao nível daquilo que é o melhor estado da arte na sua área. E isto vai ser compensado quer na instituição em que estamos, e também vai nos ajudar, porque eu que se ganho a consciência de que estou a fazer um bom trabalho, estou a resolver problemas e consigo resolver todo tipo de problema. Se não estou a ser valorizado pela minha empresa, eu saio. Portanto, é este o caminho que sugiro. Pensando agora assim no que teve a falar, eu acho que essa falta de autonomia que nós como profissionais depois não temos em relação à nossa educação, eu acho que é algo um bocadinho passado do nosso sistema educacional como um todo. Acredito que nós somos muito ensinados a regurgitar o que nos ensinam e não a procurar coisas novas e procurar por nós mesmos novas coisas e novos caminhos e novas maneiras de fazer as coisas. Então acho que nós acabamos por levar depois isso para o nosso trabalho. Obviamente o sistema de ensino é uma grande influência, não é? Na forma como agimos. A forma como ele está concebido diz muito sobre aquilo sobre a nossa forma de estar na vida profissional. Eu, por exemplo, digo que um dos ganhos que tive, dos grandes ganhos que tive em relação ao sítio em que estudei, foi efetivamente preparar-me para o mercado de trabalho, porque desde o primeiro momento há uma pressão muito grande sobre nós para buscar informação. Há aquilo que se diz, eu não sei como é que se diz em português, né? É ser resourceful, não é? Ser uma pessoa engenhosa. Portanto, tens que arranjar soluções para as coisas. E, obviamente, se nós não temos isso, mais difícil é agir desta forma. Mas também, e acho que é um aspecto importante que nós descuramos, é o papel das famílias,
não é? Porque não é só a escola, mas também o nosso ciclo de amizades. Portanto, com quem é que nós lidamos? Não é? Porque nós somos um bocado daquilo que ouvimos, que comemos, que bebemos e com quem nos relacionamos. Portanto, se a escola não me der isso, e se eu também não me relacionar com pessoas, porque hoje é possível, né? Com outro tipo de pessoas que tenham uma forma de estar, não é? Porque nós temos que ter referências na sociedade, não é? Uma das coisas, olha, eu quero ser como aquela pessoa, é a minha referência. Então, vou seguir, vou acompanhando, né? E vou procurar estar com pessoas que comungam um bocado da nossa forma de estar e de fazer. Eu penso que, sim, o ensino precisa de... E não sou superior, porque isso começa muito mais atrás. Um dos grandes problemas que nós temos é o nosso sistema todo de ensino não promove a leitura. As pessoas não leem, do modo geral, e por isso não têm informação, não têm conhecimento, não têm opções, e praticamente nós seguimos só ondas, né? Não, portanto, e este é um grande problema. Mas não podemos só atribuir culpas ao sistema de ensino. Eu penso que há um esforço que as sociedades, a comunidade deve fazer, porque há muitas coisas que nós não aprendemos na escola e fazemos na sociedade. Portanto, também é importante. Sem esquecer também que tem o esforço do próprio indivíduo, né? Mesmo não aprendendo certas coisas, nós depois temos também a responsabilidade connosco mesmos de dizer, não, eu quero melhorar nesses aspectos e eu vou atrás, né? Sim. Há um outro aspecto que é fundamental e tem a ver com a... Vamos assim dizer, nós quando vemos, e isto não é bom, porque quando vemos, por exemplo, pessoas que se esforçam muito pouco e que conseguem ter grandes benefícios na sociedade, isso praticamente desencoraja, não é? Portanto, o que as pessoas têm, não vale a pena. Eu já vi pessoas que eu tive, inclusivamente, amigos com quem cresci, que diziam, você está a perder tempo, estudar não vai levar a lado nenhum, para que estudar? Porque, olha, até o fulano não estudou e está bem na vida, não é? Portanto, há um tema que também tem a ver com mérito, não é? Com mérito. E isto é um grande problema. O que eu sinto e vejo uma grande diferença que sinto em relação às outras geografias mais desenvolvidas é que os profissionais todos, mesmo aqueles que já estão no topo, todos estão sempre envolvidos em fazer coisas novas. Todos. Se nós olharmos à nossa volta, os nossos amigos, perguntam, o que é que perguntamos? O que é que estão a fazer de novo para melhorar? Eventualmente, estamos a comprar mais um fato, mais uma gravata, um carro, mais uma namorada. Portanto, os profissionais não se assumem, não há profissionalismo nas demais áreas. E tudo é importante. Nós temos, sobretudo, a almejar ser mais competentes na nossa profissão. Mas isto é uma coisa que se envolve e não importa, não estou a falar apenas para os licenciados, para todos. Todos. Eu lembro-me que quando nós fomos estudar, e são também um bocado da mentalidade que temos, não é? Em que curso, em algumas portanto, famílias, curso que curso é de engenharia, não é? De economia, que dá dinheiro, de petróleos, o resto não conta. E lembra-me uma vez um amigo meu, colegas nossos, quando fomos estudar para fora, algumas pessoas ficaram em casas de família, famílias sul-africanas, e na conversa estavam a perguntar, para que é que vais fazer? Nós, um amigo nosso, eu quero vir aqui para estudar, para ser engenheiro e tal. Ele estava em casa de uma família. E pergunta aos filhos do dono da casa. E um deles, olha, eu quero ser soldador profissional, eu quero ser fotógrafo. O quê? Fotógrafo? Isso é curso. Entretanto, nós pagamos rios de dinheiro a soldadores profissionais, não é? Quem acham que neste momento fez
a abertura, no espetáculo da abertura da Copa. É alguém profissional, não é nada improvisado, não é só talento, não é? Portanto, tudo é importante e um país como o nosso precisa de tudo. De tudo. O importante é que saibamos efetivamente fazer as coisas e entregar valor. Né? Portanto, professores, nós precisamos de bons professores. O nosso sistema de ensino está assim porque, sobretudo, os professores não são profissionais. Né? Portanto, vai para o ensino quem não tem emprego. De um modo geral, não tem vocação, não tem paixão por aquilo. Mas nós somos hoje, portanto, resultado dos professores. Os professores são fundamentais. Né? Exatamente. E então, é um bocado isso. E, para além da universidade, as ordens profissionais devem fazer o seu papel também. Importante. Devem fazer o seu papel para promover a profissão. Como tinha falado mais cedo, que os licenciados não são os únicos essenciais, mas eu acho que é algo que se sente na nossa sociedade, que há uma... dentro das próprias empresas há maior valorização das pessoas que têm uma licenciatura em relação às que não têm. Tinha dito que achava que tem que haver um bocadinho de mais de tudo, né? Dos mais técnicos, desde que se saiba fazer o trabalho, todos somos importantes. Mas não é bem aquilo que se sente na realidade. Sim. Assim, nós precisamos de tudo. Ok? E para que eu quero um licenciado que não me sabe resolver um problema? Porque as empresas existem e as organizações para dar respostas. Por exemplo, muito hoje, obviamente que são também profissionais e que têm valor, não é? Mas hoje muito do trabalho, por exemplo, na área da medicina, não é feito por médicos, né? Há técnicos profissionais, desde radiologistas, you name it. Agora, é preciso que essas pessoas saibam efetivamente fazer, porque é preciso profissionalizá-las, né? A questão é esta. Nós temos, na minha opinião, dois grandes problemas. É que o sistema de ensino superior é muito académico, as pessoas saem para o mercado de trabalho sem saber fazer. E depois temos também um problema em que, às vezes, alguns cursos profissionais também as pessoas saem sem saber fazer, né? Portanto, quando a gente tem um certificado, quer superior ou médio, e não sabe fazer, aquilo é só um pedaço de papel. Aquilo é só um pedaço de papel. E há pessoas que, por exemplo, há um caso que é paradigmático no mundo. Portanto, sabem que o país onde se fez a primeira operação cardiovascular foi na África do Sul. Sim. E diz-se que quem efetivamente fez a operação não foi o médico. Foi um assistente dele, que era negro. Qualquer coisa NAC já morreu. Mas porque ele era bom, tinha destreza em fazer, em suturar. Eles treinavam muito, as pessoas treinam muito antes de fazer essas operações em animais. E esta pessoa não tinha uma formação superior, mas fazia aquele trabalho há muito tempo. E, obviamente, aprende. O que às vezes ocorre também são as lideranças, em que perdem muito tempo e baseiam a sua análise apenas na questão, na análise curricular das pessoas, sem ter contacto, sem experimentá-las. E eu tive, por exemplo, uma situação concreta. Eu fui nomeado presidente do Conselho de Administração do ISEP, Instituto para o Setor Empresarial Público, que resultou da extinção, depois de várias outras instituições do Estado. E lembra-me que uma das instituições era o antigo Instituto, o Gabinete de Redimensionamento Empresarial, que lidava e tratava das privatizações. E havia
que se tomar uma decisão em relação à integração dessas pessoas. E das pessoas que me antecederam, portanto, a análise e avaliação era que nós não precisávamos dessas pessoas, porque só havia lá um licenciado, já era mais velho, e portanto não valiam. Portanto, eu quando fui para lá, tinha este desafio, tomar a decisão de integrar ou não, e tive uma entrevista com as pessoas, né? Uma reunião com as pessoas para perceber o que é que faziam, como faziam e tal. E eu olhei para aquilo, as pessoas dominavam o trabalho que eu tinha. Tínhamos um problema apenas, é que aquilo era old school, né? As pessoas, muitas nem sabiam utilizar o computador, não é? Mas eles sabiam e dominavam o trabalho. Eu tomei a decisão de os integrar. E fui muito criticado na altura. Algumas pessoas receberam isso com muito ceticismo. Não são licenciados. Não. Essas pessoas são as pessoas que conhecem esses processos. E, sobretudo, isso não está informatizado. Eles é que conhecem. E aquilo estava muito bem organizado. A gente perguntava por uma coisa, eles sabiam. O que é que ocorre? Portanto, passou-se a ideia, né? Que é ficção, de que todo licenciado, quem tem um papel, sabe mais do que quem trabalha. Quem lá está e não tem um papel. Não é assim. O que eu penso que o erro que se comete é não avaliar no concreto, estar próximo das pessoas e tomar uma decisão na base do facto que está presente, não é? Eu tenho mais algumas perguntas para fazer e logo a seguir já passo ao público também para lhe fazer algumas questões. Na nossa pré-entrevista nós falamos muito sobre livros e a influência que os livros tiveram na sua vida. Se puder dizer assim 1 ou 2 livros que acha que são livros essenciais, que sem aqueles livros não seria a pessoa que está aqui hoje. Uau! Olha, eu despendo tempo e até dinheiro em relação à aquisição de conhecimento, livros, revistas. Isso até tem criado problemas lá em casa. Já não há espaço. Mas se fosse assim a referir, são tantos. Mas olha, há um livro que é muito importante, tem sido muito referenciado, não é? E por acaso, presentemente estou a ler, que é um livro já muito antigo, tem cerca de 80 anos, de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito, muito interessante. Em termos de géneros, eu leio um bocado, de forma muito abrangente, né? Biografias, temas sobre liderança, o que mais? História, muito abrangente. Mas assim, pelo menos um livro que seja essencial para si. Que é o livro que acha que de alguma maneira mudou o seu ponto de vista sobre o mundo ou sobre o trabalho, alguma coisa que seja essencial seu. Olha, este, como referi, é um importante. Há um que li também recentemente, que até partilhei com a minha mãe, de Robin Sharma, de Everyday Hero, o herói de todos os dias. Também de Robin Sharma, um clube de 5 horas, muito, muito importante. Há um que é Os Líderes Comem Depois, não é? De Simon Sinek, não é? Portanto, mas para além de ler, despendo também algumas horas e tempo em ouvir alguns podcasts e por via disso também a gente vai obtendo, porque ali está a questão, como é que a gente descobre esses livros? Ou lê-los numa revista,
não é? Alguém recomenda ou ouvindo, não é? Então, há também uma série agora de livros, por acaso é o segundo, aquilo é... portanto, e tem também a facilidade e a vantagem de ter inglês, não é? Porque o conhecimento hoje em dia nasce em inglês, depois é que está traduzido. E os brasileiros, felizmente, nesse aspecto, são muito bons. Há um fórum anual de gestão, por acaso está a ocorrer agora, há muito tempo que não vou, que é o HSM Management, o maior fórum de gestão da América Latina, em que eles, para além de brasileiros e gente da América Latina, vão americanos, e é um sítio, das vezes que vou, e quando vou, ou quando sei que alguém vai, peço para comprar, porque lá conseguem-se muitos livros em inglês, eles são traduzidos, e lá se conseguem muitos livros. Há um podcast que é... há um livro que também que é muito conhecido, que ajudou-me numa fase muito importante da minha vida, muito importante, e gostava de partilhar. Eu lembro-me que estava no 3º ano, a preparar-me para os exames finais, e comecei a ter dificuldade, deu-me um branco. Eu penso que estava com esgotamento, mas a culpa também foi minha. Estava daquelas coisas, né, da juventude, né? Já namorava e descurei um bocado isto. E quis tentar... Tinha aquele falso sentido de segurança, de que estava tudo sob controle. Então surgiu o momento das provas. E quando começo, lembro-me uma noite, estava a estudar economia com um grupo de colegas e eu comecei a sentir mal, via vertigens e tentava tentar fazer um esforço sobrenatural, porque efetivamente eu não andava, ia às aulas, não andava a estudar e queria, tanto naquela semana, começar a encaixar tudo. Não deu certo. E então, e como não estava a estudar de bolsa, a primeira coisa que me ocorreu foi, meu Deus, não era para ser isso, né? É uma responsabilidade e tal. E lembra-me que, e digo isso que é importante porque muitas vezes passamos por determinados problemas e não partilhamos e cometemos erros. Era noite, estava a estudar, eu disse, se calhar de manhã, vou acordar de manhã cedo e vou resolver este assunto. E de manhã cedo volto a ter o primeiro problema, o mesmo problema. Eu disse, não vou fazer a prova, porque eu tinha um sinal. Aquilo é, se fizesse a prova, certamente havia de reprovar e tinha que repetir o ano. Eu, no mínimo, tinha que tentar um recurso, mas para ter recurso eu tinha que ter uma justificação. Mas também, naquele sistema, quem faz recurso pode até ter a nota máxima, mas sai na pauta é 50%, porque os outros esforçaram-se, fizeram-se a primeira vez. Eu disse, eu não vou fazer, eu vou reprovar, não vou fazer a prova. Mas também, se não fizer a prova, é para os meus pais e tal. E lembra-me uma vez tanto quando me deu o problema de manhã cedo, ligo para a minha mãe, disse, mãe, estou mal. A minha mãe assustou-se, obviamente, e a primeira coisa que me ajudou foi, meu filho, não consegues, não faz. Não consegues, deixa, não faças. Foi o primeiro alívio. Mas não era só uma prova, eram várias provas. Ok, foi o primeiro alívio. E depois eu tive que efetivamente ultrapassar um problema que às vezes é o estigma de ir a um psicólogo. Né? Porque nós pensamos que ir a um psicólogo é para gente maluca. Mas como tinha a experiência de um primo e amigo que teve uma situação e falou da experiência que foi o psicólogo, eu tive, e os serviços da universidade também tinham, portanto, providenciavam, aliás, eu tinha que ter alguma justificação, e vou para o psicólogo. Não é? Tive umas sessões, aquilo não é mentoring, é um bocado de counseling, né? Portanto,
e eu comecei a desenvolver um problema de baixa estima, né? Disse, pai, não vou conseguir. Porque tinha assim, não vou conseguir. E a senhora, a primeira coisa que me disse foi, há quanto tempo estás aqui? Disse, olha, estou há 3 anos. Oh, estás há 3 anos? E já estás no 3º ano? Oh, então uma pessoa que não consegue, que não é capaz, não estaria no 3º ano. Pronto, isto ajudou. Mas, falando do livro, há um livro que é acho que é Frank Covey, né? Os 7 hábitos de pessoas mais Highly successful people. não é. Pessoas bem-sucedidas. Não, eficazes. É, como falou do livro, é de facto um livro que me ajudou muito a suportar este momento da minha vida, porque deu-me perspectivas diferentes de olhar para o problema. E a relação, e porquê que me lembrei dele? Porque esta é uma das grandes empresas de liderança que oferece formação em liderança, e eles têm atualmente um podcast semanal de um funcionário deles e que hoje publica livros. Está, por exemplo, há um livro, 2 livros, hoje já saiu o segundo, que é Master Mentors, que eles têm textos de várias pessoas bem-sucedidas em vários, são líderes em vários domínios, e ele publica, portanto, tem uma entrevista, não é? E depois da entrevista ele publica um livro, não é? De 30 pessoas, já está aqui, ele vai até... a ambição é fazer pelo menos 10 séries desse livro, e já está no segundo. Portanto, tem um livro também que é muito importante, porque o que é que se diz em relação aos livros e por que os livros são importantes? Porque às vezes parece ser uma coisa elitista, mas não é. E por isso é que eles têm... É preciso fomentar desenvolver programas de fomento para a leitura, porque são registros de pessoas de várias pessoas. Se eu não tenho a oportunidade, por exemplo, de estar aqui convosco nesta sala, é porque nem sempre temos. A única forma de partilhar a minha experiência e registrar é por via de um livro, ou de vocês têm acesso é por via de um livro. Portanto, os livros permitem-nos ter contacto com pessoas que nós não conhecemos, e muitas delas que fizeram e realizaram grandes obras. E, portanto, é fundamental. Eu recentemente estive numa formação e o formador revelou um estudo em relação aos livros, e diz que, eu não sei, por acaso não tive acesso ao estudo, e, portanto, para além dos livros, os filmes, documentários, mas, portanto, eu ainda tenho que confirmar isto, mas a pessoa diz que há um estudo que revela que as pessoas que leem o estudo revela que as pessoas que leem são mais criativas do que aquelas que recorrem, por exemplo, a filmes ou outros tools, né? Ferramentas visuais. Por quê? Porque abstraem. A leitura dá-nos essa possibilidade, a gente, para além de ter um melhor vocabulário, não é? Ter o conhecimento, tem que fazer um esforço para compreender tudo aquilo que se está a desenvolver. E, portanto, a leitura é fundamental. Um outro aspecto, e por isso é que eu referi, por exemplo, a questão da família, que é fundamental, e que veio a dar-me um grande impulso na minha vida profissional, que é a escrita. Eu, se calhar, expresso melhor escrevendo. E como é que eu consegui desenvolver esta capacidade de escrita? Para além de que a escola, a partir do 1º ano, as pessoas têm que escrever, desenvolver trabalhos, mas eu tive uma experiência em casa. O meu pai tínhamos diferença de 40 anos, e o meu pai, do antigamente, era uma pessoa que escrevia muito. E naquele tempo fazia carta para nós tínhamos que... havia correspondência, né? E ele exigia que... tinha a expectativa que nós respondêssemos às cartas, tem sempre que houvesse um portador, ele escrevia. E eu lembro-me, e foi... comecei a escrever ali,
que eu tinha muita dificuldade em responder às cartas do meu pai. Aquilo é rasgar papel, o quê? Para fazer uma ideia. Não conseguia. Não conseguia, porque o nosso sistema de ensino não nos ajuda. Portanto, isto veio a dar-me uma grande possibilidade de, tanto quando comecei a trabalhar, poder estruturar ideias, pensamentos. Portanto, a escola ajudou muito, mas efetivamente isto deu-me, portanto, esta experiência deu-me uma vantagem muito grande. Portanto, é das coisas que mais facilmente consigo fazer, portanto, por via disto. Realmente Portanto, não é só os livros, não são só as escolas, mas a família, as relações que temos ajudam-nos muito a desenvolver a nossa capacidade. É isso mesmo. É um conjunto. Eu entendo a sua dor das cartas. O meu pai, até lista de compras, tem até margem. Bem, nós agora vamos passar as nossas perguntas ao público. Por favor, quem quiser fazer uma questão pode levantar a mão para poder receber um microfone e fazer a sua questão. Ninguém tem nenhuma perguntinha para fazer? Temos ali... Não precisa levantar. Não, pode só se apresentar e fazer a sua questão. Ok. Boa noite, Cláudio Carvalho. Já agora, Clube da Misha. Uma questão, por acaso tocou num tema interessante, que é a questão da licenciatura. Nem sempre precisamos de pessoas que tenham licenciaturas, mas sim de pessoas que saibam fazer, que consigam resolver problemas. E nós estamos a ver que ultimamente tem havido uma tendência para as empresas a darem oportunidades a pessoas que não tenham licenciaturas para exercer cargos, trabalhos de engenheiros, com base nas suas experiências. A minha pergunta é, enquanto gestor e enquanto líder de uma instituição, como é que aplica essa sua visão no recrutamento de pessoas? Bem, obviamente que as instituições têm regras, não é? Têm regras e muitas delas têm regras, políticas, regulamentos, e muitos desses instrumentos existem antes de nós lá estarmos, não é? Os certificados, não é, sinalizam, não é? Dizem que, por exemplo, a pessoa passou por um determinado processo formativo, ok, e oferecido por uma determinada instituição, e que, em função daquilo que lhe foi apresentado, esta pessoa teve um bom resultado. Ocorre que quando se lançam os concursos, né, definem-se esses critérios, porque são, em princípio, muito mais fáceis, ou é a forma muito mais objetiva de se avaliar, e é preciso também ter em conta o tipo de trabalho para o qual estamos a fazer as candidaturas, não é? Na prática, eu nunca tive uma situação concreta do género, mas daquilo que sei, quando digo concreta, quando se lançam os concursos, a gente estabelece esse critério, okay? Os mais abrangentes. Mas a seguir, a gente faz análise curricular, mas depois há fases de entrevista. E nessa fase de entrevista, a gente pode consegue captar mais informações sobre o candidato, não é?
Entretanto, para além dos concursos mais abrangentes, muitas vezes a gente seleciona pessoas, não é? Faz concursos muito dirigidos, não é? Portanto, há uma vaga, a gente pede referências e surgem pessoas que não têm estas licenciaturas, ou não têm uma licenciatura, mas têm uma experiência de trabalho muito grande. E esta pessoa qualifica-se. Mas deixa-me também dizer que, e como referi-me em relação às ordens profissionais, hoje há uma tendência das ordens profissionais de exigência. Porque tu, depois de algum tempo, estás praticamente desqualificado se não te atualizares. E as ordens profissionais hoje lá fora exigem que, no mínimo, as pessoas tenham que ter um número mínimo de formações ou de horas de formação para se manterem na profissão. Portanto, hoje um médico, por exemplo, em qualquer parte do mundo desenvolvido, médico e até engenheiros, para continuar a estar inscrito na ordem profissional tem que ter um número de horas. Significa dizer que se ele não faz aquilo, ele é igual aos outros, né? Portanto, perde perde valor no mercado, está a ver? E, portanto, tem o mesmo valor que um não licenciado. Portanto, ele, ao entrar para o mercado de trabalho, tem que se qualificar. Por exemplo, alguém que tenha feito medicina há 10 anos e não exerce, tem que se requalificar. Num país normal, tem. E não só engenharia, como todas as outras as profissões. Okay? Portanto, nós aqui é que ainda facilitamos. Né? Eu tenho um amigo que é médico, teve a trabalhar nos Estados Unidos, formou-se lá, e lá tinha a gozar comigo, epá, eu nos Estados Unidos, é para eu fugir daquilo, porque pá, tu tens que continuar a estudar. Não, aquilo é muito trabalho, não dá. Temos o senhor ali atrás que queria fazer uma pergunta também. Boa noite. Said Cambondi. A minha questão é relativamente a uma palavra em particular que repetiu várias vezes. E é interessante porque eu estou num cenário hoje que me remete a isso, que é a palavra exposto. Por ter repetido várias vezes, chamou-me a atenção e pelas situações que a colocou, pareceu-me, corrija-me se estiver errado, pareceu-me ter sido uma estratégia que consciente ou inconscientemente foi aplicando ao longo da sua carreira. E eu queria perceber o seguinte: foi de fato intencional? Houve de fato uma estratégia, um desenho que embora tenha sido não intencional, mas que foi sendo aprimorado até então, que hoje lhe remete a referenciar isso, ou lhe leva a referenciar isso como uma forma de nos tornarmos, se calhar, relevantes ou ganharmos certo espaço, certo posicionamento dentro daquilo que é a nossa perspectiva de carreira? Ok. Eu não diria portanto, que tenha sido uma estratégia, e digo-lhe porquê. Isto é como... É algo que eu comecei a perceber como algo natural, não é? Como sendo a forma certa de agir, não é? Porque percebi que os outros faziam assim, que é a forma natural de fazer. E então, e também dos ganhos que resultavam disto, não é? O que sinto e vejo, e todos os dias, porque nós estamos a atravessar uma crise, o mundo todo, uma crise social muito grande, emprego, a juventude não tem emprego, mas as pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar, não querem trabalho, não é? E nós, às vezes, estamos
Não conseguimos ultrapassar também alguns estigmas. Nós pensamos, o que é que as pessoas vão pensar? Esse trabalho não é bom, não valoriza, não é? Então, nós temos que estar expostos. Temos que estar expostos, nós temos que estar exposto, não é necessariamente estar na montra, não é? Mas temos que ter relações, não é? E conhecer os meandros, não é? Estabelecer contactos. A gente em casa não consegue fazer nada. A mim preocupa-me e vejo que muitas pessoas estão desempregadas, mas não aproveitam, preferem estar em casa, não é? E não aproveitam algumas oportunidades que lhes possam catapultar para um determinado nível, não é? Então, consciente disso, eu tomei consciência disso cedo e ultrapassei este estigma, né, social que se tem. E aconteceu-me, portanto, foi aquela primeira vez, a segunda vez, apareceu a primeira, a segunda e a terceira vez. A segunda vez estava eu na Secretaria de Estado do Setor Empresarial Público, houve alteração, aquilo foi extinto, eu já era diretor, houve uma alteração e criou-se um Ministério da Economia. E o que se ouvia dizer é que, olha, esse ministério agora vai ser XPTO, é mais pequeno, o ministro que vem vai trazer a sua equipa, tu estás ali, é melhor. E porque o antigo chefe até queria levar-me. Já era diretor, não queria mais baixar, né? E por acaso fui convidado a sair pelo anterior ministro, mas o novo não me deixou sair. Mas também não tinha nenhuma perspectiva, não me disse nada. E as pessoas disseram, tu é melhor sair, aqui não tem nada para ti. Mas eu comecei a olhar, eu disse, olha, primeiro, e com o evoluir da coisa, primeiro o trabalho continua a cair uma mesa. Continua a desenvolver o mesmo tipo de trabalho. Segundo, enquanto isto está aqui nessa transição, continuo a oferir as mesmas remunerações. Terceiro, a indicação dizem para não sair, mas não me dizem nada. A única coisa que vou fazer é esperar o que é que vai acontecer. Não é? Mas, sobretudo, se mexerem no bolso. Não é? Porque eu tenho responsabilidades. E fiquei. E depois foi reconhecido o meu trabalho. Portanto, para dizer o quê? Que eu acho que a questão fundamental está aqui, como nós pensamos. Nós não temos receios de assumir o que somos, não temos, às vezes, convicções próprias, vivemos muito para os outros, não é? Quando cada um tem o seu caminho. Portanto, o que eu penso é que nós devemos ter à medida que vamos desenvolvendo, ter cada vez mais controle do nosso percurso profissional, porque, infelizmente, as instituições ainda não estão muito maduras. Não fazem, a gente pensa que fazem, não estão a fazer. Ok? Portanto, só não digo que era a estratégia, porque eu acho que é a forma natural de ser. Portanto, porque é assim que eu penso. Portanto, nós devemos ir à busca das coisas. Aproveitar toda a oportunidade que nos é dada. Sempre que me cai um papel à mesa para tratar, eu faço o meu melhor. Não para mostrar e competir com ninguém, mas é a oportunidade que eu tenho para pensar sobre aquele assunto e para dar a melhor resposta. E, portanto, tenho que ter exposição. Ok? Temos aqui este senhor que quer fazer uma pergunta. Boa noite, Gabriel Cangueza. Doutor Enda, eu sei que está num projeto novo e é novo para o país, né? Estamos a falar da Empresa Nacional de Bilhética Integrada. Eu gostaria de saber nesta altura, qual é o maior desafio em integrarmos a bilhética dos vários setores
de transporte e não só a nível nacional. Essa é a minha questão. Obrigado. Bem, eu sobre esse aspecto não posso e nem devo dar muita informação ou muita contribuição por uma razão muito simples. Eu estou neste projeto novo como presidente do Conselho de Administração e sou não executivo. Ok? Estou lá, portanto, o meu papel é dirigir o Conselho, acompanhar a gestão, não é? E esses aspectos, em princípio, são do domínio da gestão executiva. A única coisa que posso dizer é que é sim um grande desafio. Não é impossível de se realizar porque nós, em princípio, não estamos a fazer nada de novo. Portanto, são sistemas que existem, portanto, em todo o mundo desenvolvido. Portanto, a única coisa que nós temos que fazer é fazer bem, copiar bem, implementar bem. Não é? Portanto, há sempre desafios, mas é para isso que estamos lá, né? Portanto, não convém que dê mais detalhes porque alguns aspectos não os domino e não gostava de eventualmente estar aqui a dizer alguma coisa que não fosse consistente com aquilo que pensam as pessoas que estão no dia a dia. Só por isso. Ok? Peço que entenda. Mais alguém queira fazer uma questão? Tenho aqui à frente a senhora. Boa noite, doutora Enda. Boa noite. É só no momento assim de descontração. Sente-se uma pessoa perfeccionista? E por outra, gostaria de saber se durante todo esse trajeto que teve na sua vida, já alguma vez pensou em jogar a toalha ao tapete? Caso sim, o que lhe fez mudar de ideias? Não diria profissionista. Não diria profissionista porque costuma-se a dizer o ótimo é inimigo do bom, né? E isto, a primeira vez que ouvi isso foi da boca da minha mãe. Mas eu acho que sou exigente. Profissionista não, sou exigente. Sou exigente e devemos todos ser, não é? Porque a gente quer sempre fazer mais e melhor. É assim que nós desenvolvemos. Devemos ser exigentes em tudo que fazemos, mas não só profissionista. Opto sempre por dar sempre o primeiro passo. Costuma-se a dizer, pense grande, não é? Pense grande, comece pequeno, comece agora. Portanto, em todas as situações em que estou envolvido, procuro sempre o melhor caminho, o caminho mais simples de dar resposta, mas muito alinhado com aquilo que é a razão de ser da instituição, porque as instituições têm missões, têm propósitos, não é? E às vezes nós perdemos-nos, às vezes os gestores perdem-se em relação a isto, não é? Fazem coisas que estão muito desfocadas ou dão prioridade a coisas e complicam. Portanto, o meu primeiro desafio é procurar dar resposta, portanto, àquilo que é a missão. E começo da forma mais simples. A gente faz um caminho, um percurso e vai se tornando cada vez mais resiliente, não é? Mais perseverante. Obviamente que houve sempre e há sempre momentos em que a gente quer desistir e em determinados momentos da minha vida eu desisti, mas não diria não é desistir, é mudar de caminho. Eu diria mudar de caminho. E eu digo-lhe isso porque às vezes nós insistimos em coisas que não nos levam a lado algum.
Né? Coisas que nós controlamos, há coisas que nós não controlamos. Né? E a vida não termina quando isso ocorre. E eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu com... Porque são aprendizados que a gente vai tendo. Eu lembro-me que quando trabalhava na Ernst & Young, fui escalado para fazer um trabalho no AMBO. E foi a primeira vez que fui ao AMBO e fui acompanhar uma equipa de auditores sul-africanos que veio cá fazer um trabalho, auditar um projeto, né, acho que era da DW. E conheci um senhor, um dos senhores, membros da equipa, tinha feito curso superior de assistentes sociais. E daquilo que é a nossa realidade, da escola onde estudei, dos cursos de ciência social mais assim exigentes e também mais reputados eram psicologia clínica e também da assistência social, muito reputado por causa do papel que tinha. E essas pessoas geralmente são altruístas, querem fazer bem as coisas. Entretanto, esta pessoa fez esse curso superior de ciências de assistência social e depois decidiu fazer auditoria e contabilidade. Tornou-se perito contabilista. E eu perguntei porquê, tanto não faz sentido. E ele disse-me assim: eu tentei mudar o mundo, tentei ajudar pessoas, mas as pessoas não querem mudar. Portanto, eu decidi seguir o meu caminho. E, portanto, eu, quando acho que não tenho condições, portanto, depois de esgotada todas as possibilidades, né, sinto que não há condições de fazer um melhor trabalho ou não há interesse em se fazer. E eu tomei uma decisão na altura, tinha 40 anos e achava que podia continuar. Cheguei e pedi a minha exoneração de um cargo. Não porque estava chateado, não, eu acho que, primeiro, o que tinha que ser feito e o motivo para o qual tinha sido nomeado, não é, já tinha sido alcançado. Era preciso irmos para um outro nível, um outro patamar. Já estava há 7 anos lá. Aquilo não mudava, não mexia. Né? Eu disse, eu vou perder a minha juventude nisso. E não vai andar. Já não vai andar. Aliás, há outras ideias também e nós temos que respeitar, porque nós não somos perfeitos. Né? Portanto, senti que já não dava para mim. E sempre que ocorre isso, eu saio. Eu já mudei muito de emprego. Já mudei. Eu lembro-me que estava no BCA do tempo da parceria e sentia que havia um conflito grande entre os acionistas. Eu era da auditoria interna e cada um puxava para o seu lado. Nós tínhamos uma instituição e cada um queria que eu defendesse os seus interesses. Eu senti o problema de dizer, não, isso aqui já não é para mim, porque eles não vão se entender. E não se entenderam. E antecipei-me e saí. Portanto, sempre que sinto que já não consigo agregar valor, em vez de estar a lutar, não é, e a complicar, não é, acho que somos mais úteis em arranjar um caminho. É como a água arranja sempre caminho. Portanto, e é essa a minha postura, não é? Não sei se das perguntas que fez, consegui responder. Sim. E viver em paz, né? Porque a paz é fundamental. Ter sempre paz é fundamental. Porque a gente, quando não tem paz, não consegue caminhar. Ok. Temos tempo para mais uma questão? Muito boa noite, senhor CEO. A minha questão é a seguinte: dos pontos históricos que falou acerca da vida, tocou em 2 pontos que me chamaram muita atenção, que é os estudantes trabalharem, né? E também a escolha do curso.
E eu gostaria que o senhor partilhasse mais um pouco acerca da ideia quanto à escolha do curso que queremos ter no futuro, né? Ou que vamos ter na universidade, que seria mais por interesse ou por gosto, sendo que o nosso mercado muitas das vezes não oferece muito a oportunidade quando escolhemos por gosto, mas sim por interesse. Então eu gostaria mais ou menos de compreender qual seria a ideia a passar pelo seu. Bem, isto não é uma questão simples, não é? Mas as coisas são dinâmicas. Por exemplo, nós dissemos que, e retivo o que disse, o nosso mercado não oferece muito. Mas nós vemos gente desempregada de todas as áreas. Não há garantia de nada. Não é? Obviamente cá, em diferentes momentos, mais procura de determinados profissionais em detrimento de outros. Mas a vida é dinâmica. Eu penso que nós devemos fazer, não só por paixão, não é? Porque no final do dia nós temos contas também para pagar, não é? Mas devemos seguir, portanto, por um lado, as nossas paixões, devemos seguir também, nós devemos conhecer-nos nós mesmos, não é? Porque ninguém nos conhece melhor do que nós e nós sabemos os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. E, portanto, tentar fazer algo numa área em que eu penso que possa ter sucesso, possa melhor desempenhar o meu trabalho, não é? E caminhar desta forma, ir se desenvolvendo. Por exemplo, hoje já há pessoas que dizem, alguns estudiosos na área da educação, que dizem que, por exemplo, as universidades devem, no primeiro, e já há universidades que fazem isso, praticamente nos Estados Unidos, as pessoas escolhem as cadeiras que vão fazer, não é? Várias cadeiras, e tem que fazer um número de cadeiras, tem um leque grande, escolhe e tem uma licenciatura. Por quê? Porque eles dizem que a lógica ou a filosofia é a seguinte: a universidade vai educar as pessoas, dar-lhes conhecimento, algumas ferramentas, mas há cooperação muito forte com a indústria, não é? A indústria depois vai pegar nessas pessoas e vai submetê-los a um programa de formação profissional. Há um exemplo, e por acaso, de uma biografia de uma pessoa, uma senhora sul-africana, agora esqueço-me o nome, mas é uma pessoa que começou na área de ciências sociais e hoje é uma referência no mundo da gestão. O que é que aconteceu? Ela teve a sorte de depois concorrer para um programa numa empresa, até uma cadeia de distribuição, a Woolworths, que tem um programa de formação, desenvolvimento profissional. Aquilo é uma universidade. E esta pessoa começou na base e terminou no top, continua no top. Um dos presidentes da Coca-Cola, eu estou mal com os nomes, infelizmente, um dos presidentes da Coca-Cola já ainda vive, mas já não está lá, fez a sua formação em Sociologia. Ele formou-se ele é inglês, o pai ou escocês, o pai era polícia e teve a possibilidade de ir trabalhar para a Zâmbia como chefe do departamento de impressões digitais. Eles também apoiavam-se e tal. Houve lá uma vaga, o senhor vai para a Zâmbia. E tinha um filho. Lembro-me que ele, é um livro que li sobre isso, ele até passa por Angola, de barco, vão para lá. Ele forma-se em Sociologia, em Joanesburgo, na VET. E vai trabalhar. Começa no retalho, numa dessas cadeias, depois trabalha na Coca-Cola. Começou na base. E ascendeu como presidente da Coca-Cola.
a Shoprite, aliás, o atual diretor da Shoprite em Angola é angolano. E é um jovem que começou na loja, no caixa. Portanto, eles não entregam a gestão a quem não conhece o negócio. Portanto, nós temos que saber o que é que queremos. Portanto, o meu conselho, porque mesmo em economia, o economista da área de transporte, o economista da área de minas, são pessoas, são, vamos assim dizer, são setores diferentes, são problemas específicos para resolver. Portanto, o que acontece depois é que, o que eu acho, é que, a dado momento da nossa vida, nós escolhemos em que indústria queremos trabalhar. Em que indústria queremos trabalhar. E vou aprendendo, portanto, os ins and outs desta indústria, né? Que eu saber fazer. Portanto, se eu quero ser da banca, portanto, mas não vá para ganhar dinheiro só. Não vale a pena, porque para ganhar dinheiro nem precisa estudar. Ok? E, aliás, a gente é pressionado para outros caminhos, não é? Então, aprende o trabalho de uma determinada área, de um determinado setor, em que tiver a oportunidade de trabalhar. E pode se reinventar também. Há pessoas que depois começam uma nova carreira, depois de se licenciarem, né? Portanto, está em aberto. O segredo é nós apostarmos muito tempo em conhecer o contexto em que atuamos, o setor em que queremos atuar. Tempo ler, compreender e aproximar-nos das pessoas que nos possam dar luzes e ajudar a desenvolver. Okay? Porque no fim do dia não são os modelos que aprendemos na escola. Aquilo portanto, aquilo que geralmente aprendemos na escola do modo geral é uma, não diria abstração, né? Mas uma redução daquilo. São modelos, né? Daquilo que é a vida prática. Portanto, a vida é a melhor escola. Portanto, vamos nos licenciarmos na vida. Portanto, eu costumo dizer que posso estar enganado, mas os melhores empresários do país estão no setor informal. Os melhores, dia a dia, para aprender a fazer. Obviamente, não estou a dizer que não estudem. Portanto, como disse, uma coisa e outra. Portanto, não basta estudar, é preciso saber fazer. Muito bem dito. Obrigada. E se me permitir acrescentar à pergunta que fez, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. Nós às vezes separamos o que é a nossa paixão de algo que nos pode dar dinheiro. Não é necessariamente verdade. Eu fui pela coisa do vou ser prática, vou fazer algo que é o certo, que é o aceitável. Miserável. Agora, aos 27, decidi vou fazer o que eu sempre quis fazer. A vida melhorou um bocado. Então, às vezes, não há necessidade de separarmos uma coisa da outra. O que nós gostamos de fazer também pode ser rentável. Nós temos só que nos dedicar à coisa, a ir atrás daquilo. Sim, mas não se esqueça de uma coisa. A maior parte das pessoas que desenvolvem grandes coisas e grandes negócios, e um exemplo do Mark Zuckerberg, né, que desenvolveu o Facebook, e muitos outros. O dinheiro não é a primeira coisa que pensam. Não é o dinheiro. A primeira coisa que nós temos que pôr na cabeça é resolver problemas, satisfazer necessidades. Diz, olha, resolva, alguém diz lá, resolva vários problemas e várias necessidades que vais ter rico. Portanto, porque é a procura. Tem que haver procura daquilo que eu estou a fazer. Portanto, não é o dinheiro, não vale a pena. E também não há soluções mágicas. Não há, isso dá muito trabalho.
Portanto, é preciso investir muito tempo mesmo, e muita dedicação, muita paixão e muita paciência. Portanto, não acreditem nessas soluções de que não, vou fazer esse curso e vou ser rico. Nem pensar. Exatamente. Muito obrigada a todos pelas perguntas que fizeram e pelo tempo que dedicaram aqui a nós. Nós vamos apresentar só as últimas empresas que nos faltou do Minuto Café, que é o Gima. O Gima não está presente? Não. Então era a editora Acácias? Infelizmente, então o nosso Minuto Café hoje foi só com a Cavalinho e o Clube da Misha. Espero que tenham-vos interessado as propostas que eles apresentaram aqui. Muito obrigado outra vez por terem participado dessa conversa conosco. Espero que vos tenha servido de alguma coisa e que saiam daqui a pensar um bocadinho nas coisas que foram ditas. Muito obrigada.